Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26º, Dai de graça o que de graça recebestes, pelo expositor Marcelo Pacheco, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Bom, sejam bem-vindos para mais um estudo. Falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Vamos estudar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Dai de graça que de graça recebeste. Diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça que de graça recebeste. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Nós vamos falar sobre os dons de cura, sobre curar os doentes, expulsar os maus espíritos. Vamos falar sobre mediunidade, passe, palestras, enfim. Quando falamos em dar de graça, o que de graça recebeste, estamos falando dos dons espirituais. Não estamos aqui nos referindo, por exemplo, ao médico que passa alguns anos da vida dele investindo, custeando, todo o estudo, e ao terminar ele tem uma profissão onde ele vai sustentar a família, sustentar seu lar, suas necessidades materiais. Não há problema nenhum nisso. Claro que se a gente lembrar de Bezerra de Menezes, por exemplo, que utilizou isso como uma ferramenta para a evolução, sendo caridoso, mas não é o foco principal do nosso estudo hoje. Quando falamos em dar de graça, claro, vamos remeter à ótica de uma casa religiosa. A gente vai falar da casa espírita, dos trabalhos realizados na casa espírita, como a aplicação de passes, como as preces que são realizadas, como a mediunidade, as reuniões mediúnicas, desobsessão, passe, água fluidificada, palestras e tudo mais. Não vamos confundir, em momento algum, as necessidades materiais de uma casa religiosa, uma casa espírita. Nós temos um prédio para dar manutenção, pagamento de água, luz e uma série de despesas. Nós não cobramos dízimos, mas fazemos o quê? Arrecadações, fazemos almoços, vendemos livros. São formas da casa agariar recursos necessários para suprir as suas necessidades realmente materiais. Os trabalhadores da casa espírita, que refere-se principalmente ao trabalho realizado dentro da terapêutica espírita, não são assalariados, são voluntários. Ninguém recebe ou deve receber nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de ajuda ou de salário para trabalhar com a mediunidade ou qualquer um desses elementos da terapêutica espírita que citamos anteriormente. Mas é natural, por exemplo, que de repente uma casa tenha uma pessoa responsável por ir quinzenalmente, por exemplo, fazer uma faxina, uma limpeza, e que ela receba pelo trabalho que ela está exercendo. Problema nenhum. Existem casas, por exemplo, que não tem uma sede própria, que tem um imóvel alugado, precisa pagar aluguel. Existe a manutenção desse prédio, um eletricista que possa ser contratado para consertar um eventual problema. Então são necessidades materiais em que seria condizente que a casa promovesse eventualmente algum evento com o objetivo de angariar fundos para essas necessidades. Assim como também a assistência que é feita a companheiros que passam por uma determinada necessidade momentânea, como a doação de uma cesta de alimentos, uma cesta básica, ou enfim, ou qualquer coisa nesse sentido, um trabalho assistencial. Também para sanar e saciar uma necessidade momentânea material. Então, precisamos do quê? Do dispor do recurso material. E nem sempre individualmente um ou outro tem a condição, às vezes, de arcar com aquela necessidade momentânea. Então é feito um evento qualquer que seja com o intuito, de forma correta, organizada, disciplinada,
para arrecadar o numerário necessário para sanar, né, essa despesa. Então não vamos confundir isso. Porém, até nesse aspecto, existe uma ética que deve ser observada dentro da casa, né? Esse pedido de doações ou um pagamento mensal de um determinado valor para as necessidades precisa ser bem gerida, né? De forma a não criar nenhuma ideia para aquele que doa, né, de que será ajudado porque doou, né, ou se acha mais merecedor das benesses divinas, né, porque doou mais do que o companheiro que está ao lado, ou deu, né, enfim, não deveria nem existir nenhum tipo de comparativo a esse respeito. Né. E por outro lado, aquele que nada possa ajudar, também no ponto de vista, claro, material, porque o ponto de vista espiritual, todos nós podemos ser úteis, podemos ajudar de alguma forma sempre, né? Mas que ele não se ache digno de ser ajudado, né, ou sustentado pelo plano espiritual, porque não doou, não tem nenhum tipo de vínculo espiritual com material, são coisas distintas, né? Nem a casa religiosa, né, nem os mensageiros do Cristo ajudarão ou deverão ajudar, né, em função de privilégios materiais. Ajudarão a todos de acordo, mais ou menos, de um jeito ou de outro, forma diferente, de acordo com as necessidades espirituais, não tendo nenhuma correlação com o valor que possa ter sido doado. É imperioso que a casa espírita deixe sempre muito bem definido, bem claro, ok? Não é isso que vai definir. Quando falava, né, em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, para quem Jesus falava isso? Né? Deixando bem claro, Jesus falava aos discípulos, que já se achavam, já tinham sido preparados, né, já conheciam, pelo menos parcialmente, os seus dons, né, suas mediunidades diversas, o dom de curar, que alguns possuíam, etc. Pelo menos já tinham uma boa noção do que possuíam e do que deveriam fazer com isso. A gente vai ver uma passagem muito interessante, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 6, né, que mostra a cura, né, do coxo, do aleijado, né, no templo de Formosa. Então, vamos pegar a passagem, né, quando fala de Pedro, né, e João, quando sobem junto ao templo. Bom, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando nos olhos, lhes disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber, né, deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ali é um caso, nós vamos ver narrado, de uma cura, né, através da mediunidade de cura que Pedro possuía. Jesus também vem nos falar sobre os fariseus. Disse numa passagem que está em anotações de Mateus 23,14, mas também está em Marcos, está em Lucas. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem ao passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, para pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Bom, antes de abordar um pouquinho sobre isso, sobre as preces, enfim, da cobrança de preces, vamos separar dois aspectos interessantes que precisamos separar. Quando se fala em curar os enfermos, quando a gente fala em cura, vamos lembrar que a cura é do corpo e do espírito. Nós somos espíritos, possuímos um corpo físico. Um corpo físico que momentaneamente possui algumas imperfeições. Em alguns momentos de nossa existência carnal, nos deparamos com algumas doenças, com algumas
alguns problemas, digamos assim, no funcionamento do corpo físico. Mas nós sabemos que essa não é a doença verdadeira, é só um reflexo da doença verdadeira que está em nós, espíritos imortais. O espírito adoece pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelas imperfeições humanas, e o reflexo dessas doenças vão estar aonde? Vão aparecer aonde? No corpo físico. Então a verdadeira doença está lá atrás, está dentro de nós, como seres espirituais. Então, quando nós falamos em cura, dentro do aspecto religioso, vamos falar da doutrina, volto sempre a falar, que é o nosso enfoque principal, na doutrina espírita, nós vamos falar do corpo físico, da cura do corpo físico, também não podemos prometer, deixando bem claro, a gente fala em cura, por favor, não somos médicos, o médico é Jesus, os bons espíritos que nos ajudam, mas a doutrina espírita nos dá um recurso terapêutico que pode proporcionar o bem-estar e a melhoria, a cura mesmo de alguns males, né? Através do passe, através da água fluidificada. Não prometemos nem podemos prometer cura a ninguém, porque quem cura não somos nós, antes de mais nada. Somos só intermediário, né, dos medicamentos que vêm do alto. Mas a principal cura, quando se fala em cura, né, a principal cura, ela advém do espírito, através da reforma íntima, da modificação. Quando nós falamos em palestra, por favor, o palestrante é talvez o mais devedor de todos. Quando falamos nos estudos, palestras, não estamos falando do palestrante, estamos falando do conteúdo que está sendo abordado. Então, quando falamos no Evangelho de Jesus, que é o manual do bem viver, ali estão os elementos que nos mostram realmente a causa de nossos males, o caminho que devemos seguir para a cura de nós, espíritos ainda enfermos. Então podemos dizer sim, que dentro da casa espírita vamos falar, podemos encontrar medicamentos para curar as nossas dificuldades de corpo físico, olha, que podem curar, não que vão, mas podem auxiliar e curar doenças do nosso corpo físico, mas sobretudo nós vamos encontrar os medicamentos necessários para curar as nossas almas ainda enfermas. E seja um ou outro, ele deve ser dado gratuitamente, porque não é de nossa propriedade, não é de nosso mérito, não está em nossas mãos. Quando nós vamos falar do corpo físico, né? Existe a mediunidade de cura, já falamos isso, né? A mediunidade de cura que é muito rara hoje, né? Que é o médium que possui o que? Elementos, fluidos adicionais, e detentor de uma mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de cura é uma mediunidade de efeitos físicos. Mas mesmo não tendo ele uma mediunidade de cura, mas todos nós temos um fluido que está em nós, que ele pode ser doado, pode ser aplicado, e somado esse fluido nosso, que é renovado continuamente, ninguém perde, desgasta isso. Claro, nós vamos esticar o assunto porque nós estamos fazendo um curso de passe. Mas temos também os espíritos que ali estão, os mentores do trabalho, também doando os seus fluidos espirituais. E, com permissão de Deus, os bons espíritos que ali estão vão promover ou não a cura ou o alívio daquela dor material, daquela dor física. Nós somos somente o carteiro, permitindo a doação de todos esses elementos. O mérito não está em nós, então não temos propriedade e não podemos cobrar por isso. Quando nós falamos de outros elementos, além do passe, água fluidificada, bom, vamos por parte. E a cura do espírito, nós vamos falar sempre o quê? Na reforma íntima, palestra. O palestrante tem a intuição, tem o estudo, mas ele não criou nada. Né? A gente sempre brinca, diz que é um papagaio, né? Só repete o que viu. Realmente o verdadeiro elemento curativo está ali nas palavras contidas dentro do Evangelho, dentro da codificação, que foi criado pelos Espíritos, que foi trazido por Jesus. O mérito é deles. Se eles, que realmente são os donos, vamos chamar assim, da obra, foram aqueles que criaram, produziram tudo aquilo, não cobram, qual o direito que nós teríamos de cobrar sobre algo que não é nosso, né? Seria até não ético, né?
Bom, mas, enfim. Além disso, nós vamos ter as desobsessões, né? Quando falava em expulsar, né, os demônios ou expulsar os espíritos, nós entendemos que esses demônios são almas humanas, espíritos são irmãos nossos ainda equivocados, ainda possuindo o ímpeto, né, de se vingar ou de cobrar, ou enfim, seja ele qualquer que seja a razão, não vamos também entrar em detalhes aqui. E dentro da reunião mediúnica tem o objetivo primário de fazer a terapêutica com esses companheiros que estão no mundo espiritual e a nossa que ali estamos. Né? Todos recebemos de alguma forma, né, os medicamentos necessários para dar sequência à nossa vida, à nossa jornada. Entre esses elementos, também utilizados para a terapêutica, né, estão as preces. Né? O que é prece? Né? Na questão 659 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm dizer quais são os 3, né, caracteres, quais são os 3 tipos de prece, que é para louvar, pedir e agradecer. Né? Aí a gente vai lá em Rodolfo Caligares, ele diz assim, olha, a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não evidentemente com o propósito de ser-lhes agradável. Né? Ninguém está lá tentando bajular Deus, pelo amor de Deus. Não. Há de se traduzir por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela detentor da perfeição absoluta, só ele, Deus. Palavras de Rodolfo Caligares, não tem o que se completar com relação a isso. Né? Nós também podemos pedir, claro, pedir algum benefício ou graça para si, para outro, né? Não necessariamente material, mas sim, não tem nada de ilícito em fazer uma oração, fazer uma prece num momento de dificuldade financeira, que se possa abrir a porta de um trabalho, né? Uma solução para aquele problema, né? que lhe é necessário, mas também preces no campo de vista moral, né? Para acalmar uma mente em desequilíbrio, para que possa, enfim, amenizar um transtorno de ordem moral, psicológica, para nós e para outros companheiros necessitados naquele momento. Também um ato de agradecimento, que é reconhecer um benefício recebido, enfim. Assim, esse tipo de oração nos permite expressar a gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos que somos alvos. A vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho. Recebemos tanto sem nos darmos conta de uma fração disso no dia a dia, mesmo que a gente não saiba o que agradecer, agradeçamos, porque recebemos muito mais do que merecemos, né? Do que realmente merecemos. Afinal de contas, estamos ainda muito endividados. Então, assim, o que é uma prece? Né? É uma rogativa a Deus, aos bons espíritos, a Jesus. E essa rogativa, imaginemos, né, que seja uma prece solicitando, pedindo algo. A gente pede, porque não é capaz de fazer, a gente está pedindo alguém que possa fazer, intervir, intermediar, ajudar. Quem é que fez? Essa prece foi endereçada para o alto. Né? Vamos unificar, né? Chamar de Deus, vamos chamar de Deus, pronto. Quem fez, quem concretizou, quem realizou, quem permitiu foi Deus. Então, sendo assim, como é que se poderia vislumbrar a ideia de receber algum pagamento para uma prece realizada? Imagina, eu vou fazer uma prece solicitando a intervenção divina, a intervenção espiritual, a intervenção de Deus na vida de alguém para ajudá-lo de alguma forma num problema qualquer que lhe ocorra, não importa. Só fez, a gente só mandou o recado, a gente só mandou a carta. Mas quem é que realmente executou a tarefa? Quem foi? Quem trabalhou? Quem realmente pode dizer que fez aquilo acontecer? Deus, Jesus, os bons espíritos, eles nos cobram alguma coisa, nos mandam uma conta depois, uma cartinha, tá o boletim lá, ó, tem que pagar isso aqui, para a graça ser alcançada. Então quem somos nós para cobrarmos algo? Não faz o menor sentido.
E é verdade que a gente ao afirmar o que eu vou afirmar agora, a gente tem até que ter cuidado, pode ser até mal interpretado, mas a gente já ganha muito. A gente é o primeiro beneficiado em qualquer atitude boa ou bondosa que venhamos a fazer, né? Ao trabalhar numa reunião mediúnica, atendendo a irmãos que são necessitados, nós somos mais necessitados talvez do que aquele que ali esteja sentado e nós às vezes não percebemos, estamos ganhando, recebendo inúmeros medicamentos para a alma ali. Né? Quando doamos, quando aplicamos um passe, os fluidos espirituais que passam por nós, que recebemos dos nossos mentores, ó, quem é que está recebendo? Que está passando por nós, somos os primeiros beneficiados. Né? Quando nós fazemos alguma coisa boa, fazemos uma prece para alguém, qualquer que seja a atitude no bem, estamos quitando nossos débitos. Lembram que a alma, o espírito endividado, possui imperfeições, essas imperfeições refletem no corpo físico como dores e doenças? Ou quem sabe, ao fazermos ou proporcionarmos de alguma forma participar desse bem, não estamos curando nosso espírito imperfeito, quer dizer, sanando essas imperfeições e fazendo com que um reflexo futuro em nosso corpo seja um corpo mais saudável, menos dor e sofrimento em nossas vidas? Veja bem, como nós ganhamos, mesmo sem pedirmos ou cobrarmos nada a ninguém, já somos os primeiros beneficiados. Devemos fazer pensando nisso? É claro que não, mas é natural, faz parte da natureza, né? É o justo retorno para aquele que se esforça no bem, assim como, ao contrário, quando nos esforçamos e nos rebelar contra as leis de Deus, sofremos as consequências desse mal. Então seria perfeitamente inteligível para nós entender que existe uma resposta, uma consequência boa também para um futuro nosso, né? Ainda que a nossa intenção não seja ou não deva ser essa, mas é natural compreendermos isso. Quando a gente fala em cobrar prece, aí a gente lembra, né? Jesus tanto questionou, criticou a questão da venda da prece, né? E a prece é em função do tamanho, era por tempo. Quanto maior a prece, maior era o valor. Aquele que está fazendo não está tendo praticamente mérito nenhum, porque está fazendo troca de um recurso financeiro, né? E talvez até aquele que esteja recebendo ou não esteja recebendo, porque a gente lembra daquela história das carpideiras, né? Que eram contratadas para chorar no enterro, no velório, e quando queria se fazer pensar que a pessoa realmente era muito boa, muito querida, se contratava um monte delas, muitas chorando. E que tipo de sentimento verdadeiro, real estava sendo emanado daquilo? Ficava tudo no âmbito material, tudo uma ilusão fantasiosa para os olhos daqueles que enxergam só com os olhos materiais. Qual é o valor daquilo perante o mundo espiritual? É complexo, né? Bom, aí Jesus vem falar também, através de Mateus, na realidade Mateus aqui vem, não, vamos pegar uma afirmação de Mateus, tá? Tem uma passagem de Jesus, né, que é os mercadores expulsos do templo. Está em Mateus 21, 12 e 13, está também Marcos 11, de 15 a 18, enfim. Então diz assim, eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas, os cambistas, fazendo um parênteses, né? Talvez um pouco de exagero na forma com que foi realmente feita por Jesus, remete uma ideia contraditória, né? Como se Jesus estivesse batendo, jogando tudo para o alto, derrubando, quebrando tudo. Mas enfim, mas talvez um pouco mais de pulso firme possa ter sido interpretado de uma forma um pouco exagerada. Mas vamos lá. E as bancas, né, dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, né, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Olha bem a palavra, ladrões. Vamos voltar já já a isso. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, né, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Olha, nós temos aí, tá, além dos mercadores de animais, por exemplo, e essências, enfim,
Tá? Quando Jesus fala em ladrões, ele é isso é muito forte, essa passagem. Tá? Porque o indivíduo, quando fala lá no templo, na verdade era quase uma cidade, aquilo era um negócio enorme. Tá? E muitos companheiros, a gente fala muito, né, que o Antigo Testamento ele é recheado, permeado de sacrifícios, né, de animais, né? Enfim. Então o indivíduo vinha com o seu bicho, o seu animal, para sacrificá-lo, né, a Deus, a Yahvé, enfim. E o que acontecia? Quando chegava no templo, né, os sacerdotes olhavam o animal e criavam empecilhos, dificuldades, dizendo que ele tinha alguma imperfeição daqui ou dali, alguma impureza daqui ou dali, e condenavam o animal. Não, esse animal não serve. Mas nós temos aqui, para vender, essa aqui sim, essa aqui está pura, essa aqui é perfeita, pode ser utilizado. E vendiam, o indivíduo vinha de longe, andava muito, dias até chegar ali. E ele voltar sem fazer a oferenda, o sacrifício que ele achava ou julgava necessário naquele momento, era complicado. Então o cara se submetia a comprar aqueles animais que eram vendidos por 10 vezes o seu valor real, o seu valor justo. Era o que podemos dizer, do nosso ponto de vista, um verdadeiro roubo, realmente. Né? E além disso, você tinha os cambistas, indivíduos vinham de muitas regiões, da Síria, de outras regiões, e as moedas eram diferentes. E ali eles faziam um trabalho de cambista, tipo, o cara vinha com o real aqui, entrava na Europa, né, fazendo uma comparação, por favor, e comprava euros para poder negociar, poder comprar os animais, comprar os produtos. E eles também não eram honestos no câmbio, né? Tipo, o seu dólar aqui vale só 10 centavos, né? E roubavam realmente, usurpavam mesmo. Era uma coisa muito feia, muito, muito triste de se ver, explorando a fé, né, alheia. E aqueles que mais endinheirados, né, chegavam ali, compravam bois para bater, aqueles menos endinheirados, né, suas cabras, até chegar aqueles menos, né, que tinham menos recursos, faziam as pombas, as rolinhas, enfim, os animais de menor monta. Então era algo muito indiscriminado que acontecia, era muito, muito feio realmente. Né? E Jesus, claro, questionou e pegou firme nisso. Isso eram os sacerdotes, eram os religiosos. Né? Você quer, né, ficar de bem com Deus, tem que fazer isso aí, olha. Então era a venda realmente indiscriminada das pseudo-salvações. Né? Enfim. Quando a gente fala, né, até para encerrar, já estamos chegando no finalzinho já do nosso estudo, nós vamos pensar, vamos falar da mediunidade. É algo que hoje ainda existe muito comércio da mediunidade, né? O que é um médium? Né? Um médium é um intermediário entre plano físico, plano material e plano espiritual. Né? A mensagem que foi transmitida a um médium, vamos pensar na psicografia, por exemplo, ele é só um carteiro. Não desmerecendo, por favor, o carteiro, mas o carteiro tem algum mérito naquela mensagem, no conteúdo daquela mensagem? Não. Ele transportou a mensagem. O mérito é de quem escreveu. Né? É uma informação que sai de alguém que fornece, aquele que recebe, e o médium é só agente intermediário que fornece o veículo, o caminho para a chegada dessa informação. Seja através da mediunidade de psicografia ou de psicofonia, que é falada, seja o esclarecedor que vai ali conversar com o espírito naquele momento que está em desequilíbrio, que está atormentando ou mesmo não compreendendo a sua situação, recebe a intuição dos bons espíritos que ali estão. Não é? Nós não gastamos, não pagamos nada por isso, recebemos. E é interessante que a gente entenda que aquele que recebe a mediunidade, falamos isso no estudo há poucos dias agora, ele muitas das vezes ele não pediu, não, ele implorou para ter esse recurso, essa ferramenta em mãos, para utilizá-la com o objetivo de quê? De quitar os seus débitos, né? Ficar em paz com a própria consciência, né? Poder ter uma vida futura melhor ao desencarnar, poder chegar no plano espiritual, podendo dizer, não vou dizer que a gente nunca chega do outro lado dizendo assim, não erramos nada, é meio complicado, né? Ser um espírito com uma
né? A encarnação foi perfeita, não, mas que a gente possa chegar lá e dizer: a gente errou um pouco menos dessa vez, né? Conseguimos usar um pouco do nosso tempo para algo mais útil, produtivo para nós mesmos, para o nosso semelhante, para a humanidade. Então a mediunidade é uma ferramenta dessa, em que somos, sempre lembrando, somos os primeiros beneficiados da sua utilização, da sua boa utilização. E quando cobramos para utilizar da mediunidade que não nos pertence, antes de mais nada, o primeiro prejuízo é quebrar todo o mérito desse trabalho pela ótica da caridade que deve ser pautado esse trabalho. Mas não vamos esticar o assunto, até porque o nosso tempo já encerrou, e em outra oportunidade a gente fala um pouco sobre a caridade, pode elaborar melhor isso. Então que Jesus possa nos abençoar, que possamos usar das nossas aptidões, daquilo que recebemos, dos nossos dons espirituais, e participar desse intercâmbio com o plano espiritual da melhor forma possível, de forma correta e usando como premissa número 1 a caridade. Que fiquemos todos em paz, que Jesus nos abençoe. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 3 de maio, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º, Pede e Obtereis, pela expositora Maria Genésia, do Núcleo Espírita Leon Denis. Aguardamos vocês!